Boa noite, professora Samantha. Meu nome é Sandro do Rosário Viana e sou estudante da licenciatura do curso de História. Assim como foi solicitado para que nós fizéssemos o nosso plano de aula e gravasse um vídeo apresentando o nosso relatório de pesquisa, eu quero aqui apresentar nessa nossa aula inaugural. Eu fiz um levantamento das informações, então nós vamos trabalhar com o tema da escravidão. Nós vamos entender esse processo que levou. Nós queremos primeiramente manter uma linha de raciocínio para que o tema, para que o assunto abordado ele possa ficar mais sintético, para que o aluno possa apreender esse conteúdo com mais facilidade. Então, o conteúdo que nós levantamos é um conteúdo que vai exigir 50 minutos de uma aula comum, obviamente que não será o caso agora, mas um conteúdo então seria distribuído para poder apresentar durante 4 aulas. Nossos objetivos, após apresentar o conteúdo, é analisar logo em seguida a capacidade cognitiva dos alunos. Como é que eles apreendem esse conteúdo? Como que eles se sentem quando eles ouvem a palavra escravidão, o processo do sistema escravocrata aqui no Brasil? Então, o primeiro momento é analisar essa capacidade cognitiva. No segundo momento, nós vamos procurar despertar neles o sentimento de alteridade. Então, nós entendemos que existem 2 processos importantíssimos para a vida de qualquer cidadão. O primeiro é o sentimento de empatia, que é a capacidade de compreender, a capacidade de sentir o que o outro sente. O nosso objetivo é um pouquinho mais além com os alunos. É desenvolver neles o sentimento de alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E por último, como objetivo, é desenvolver uma consciência social. Se eles ficam confortáveis quando eles ouvem a palavra escravidão, o que vem à mente deles? Como que eles devem reagir com uma expressão como essa? Uma expressão tão desumana como essa? Para isso, nós vamos apresentar o conceito, o significado da palavra escravidão, o que significa escravidão. Para alguns, a palavra pode soar como escravatura, denominada também como processo escravizatório, escravismo, esclavagismo ou escravagismo. O que significa isso? Qual que é o conceito dessa palavra? O conceito é que hoje ela é entendida como uma prática social. Ela se tornou uma prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro, designado por escravo. Ou seja, para poder designar alguém como escravo, primeiro tem que acontecer a imposição da força. A imposição da força através da violência, através da agressão física. Logo em seguida, nós vamos começar a trabalhar com a temática da escravidão no Brasil. Nós apresentamos a escravidão de um modo geral e depois nós vamos delimitar o tema para trabalhar com esse processo escravizatório aqui no Brasil. A escravidão da população africana, logo em seguida da escravidão dos indígenas, eles foram os substitutos dessa escravidão no Brasil. Então nós vamos trabalhar, passando para os alunos exatamente isso, que é a escravidão da população africana,
foi uma maneira mais lucrativa que Portugal encontrou para suprir a mão de obra no Brasil. Desse modo, os indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro, em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Chegando aqui, essas pessoas eram vendidas como objeto e com o objetivo de trabalharem nas mais variadas funções. Para se ter uma ideia, era dificilmente um escravo conseguir passar de 10 anos de trabalho forçado. A média de um escravizado era em torno de 10 anos, porque os castigos eram frequentes e faziam parte da estrutura de dominação. A forma de impor a força, de impor a violência era exatamente essa. Era através dos castigos. Em seguida, nós vamos apresentar os movimentos de revolta. Revolta e o fim da escravidão. Vamos apresentar o conceito da palavra revolta. Revolta não é rebeldia. Revolta é a gente não aceitar. A revolta é exatamente essa. É o ser humano se impor, resistir contra estruturas que trabalham em desfavor da vida. Então isso é importante apresentar para os alunos qual o conceito da palavra revolta. Em seguida nós vamos apresentar que através dessa revolta houve a resistência da população escravizada. Como que eles resistiram? Como que eles conseguiram resistir? Quais as condições que os negros e as negras conseguiram fugir do cativeiro? E quando eles fugiram do cativeiro, eles ficaram abrigados aonde? Qual foi o modo de vida que eles conseguiram encontrar depois que eles conseguiram fugir? E aí nós vamos apresentar que foram os quilombos. A palavra quilombo significa separado. Então eles ficavam em comunidades constituídas de africanos fugitivos, além de outras pessoas também que viviam à margem da sociedade. E por fim nós vamos apresentar qual foi o legado que a escravidão deixou para o Brasil. Qual foi esse legado? Qual foi a herança que a escravidão, que hoje os brasileiros herdaram da escravidão? A escravidão, ela gerou também um grande problema social que é conhecido como racismo. Racismo é a máscara social, fruto da escravidão. Nós vamos também trabalhar com essa questão que o racismo hoje também se tornou uma prática social, assim como a escravidão, pois liga ideologicamente os brancos mantendo seus privilégios. Vamos apresentar também todo o processo de branqueamento, que considerando que a miscigenação extremada significava a degenerescência, ou seja, o objetivo era era trabalhar com o processo de branqueamento, porque para a população branca, para o homem branco, a miscigenação, ou seja, a mistura de raças, de etnias, era considerada uma degenerescência. Eles entendiam que isso impedia a evolução e o desenvolvimento do Brasil. Logo após apresentar todo esse conteúdo, nós vamos também apresentar uma sugestão de atividade, como uma atividade pedagógica, para que eles possam assimilar melhor o conteúdo, para que eles possam assimilar melhor a nossa proposta. E aí, como uma atividade pedagógica, nós vamos apresentar um filme, uma ficção, que tem como título Vista a Minha Pele. Esse filme ele trabalha com a questão da inversão da realidade das relações raciais brasileiras. O que acontece? O filme ele trata dessa questão da inversão de valores, ou seja, onde a raça negra é a raça dominante e o branco passa por todo esse processo de preconceito e de discriminação. O objetivo desse filme é despertar neles como que eles se sentiriam se colocando no lugar do outro. Por isso que nós vamos trabalhar com esse sentimento de alteridade. Como que é se colocar, vestir na pele do outro? Como que ele se sentiria sendo destituído, sendo massacrado, tendo seus direitos, tendo a sua liberdade privada?
E logo após a gente compreender todas essas relações raciais, preconceito, a estética negra, o branqueamento, nós vamos abrir uma roda de conversa para o momento de discussão. Depois que acontecer todo o processo de discussão, a troca de ideias, a troca de experiências, procurar também sanar as dúvidas, será pedido aos alunos que eles construam cartazes apresentando os pontos centrais do filme. Isso faz com que o aluno, isso faz com que o processo de aprendizagem não fique restrito à sala de aula, mas que ele possa sair com aquele pensamento para que ele possa aplicá-lo no seu dia a dia. E por aqui eu agradeço essa oportunidade e encerro essa nossa participação. E muito obrigado.